O que são as crenças? As crenças são tudo aquilo que nós acreditamos, mas não significa que nós estejamos certos ou errados. Significa que aquele pensamento, que aquela crença é algo que nós acreditamos, porque para nós aquilo é uma verdade, mas para o outro pode ser que não seja verdade. É por isso que nós temos tantas diferenças quando conversamos com outras pessoas, porque cada um tem as suas crenças, cada um está em um nível de consciência e este nível de consciência também é conectado com as nossas crenças. Então, as crenças é um conjunto de tudo aquilo que nós acreditamos e cada um de nós acreditamos de uma forma, porque cada um de nós temos em primeiro lugar uma família, e é esta família que fez a nossa programação mental, a programação do nosso cérebro, a programação daquilo que eu realmente acredito. Tudo nasce dentro da família. Veja bem, quando a criança nasce, a primeira referência dela é com a mãe. Ela nasce, olha para o rosto da mãe, a mãe olha para o rosto do seu filho, da sua filha, e ali começa-se a construir as nossas primeiras crenças, porque é naquela mulher, é naquele homem, o nosso pai, que nós vamos começar a ter confiança, começar a acreditar que tudo que eles passam para nós, desde o afeto, a alegria, o amor, nós passaremos a acreditar que tudo aquilo é uma verdade. E isso infelizmente, às vezes não é tão positivo, porque nem todos os seres que nascem em uma família onde eles receberão o amor, onde eles receberão uma educação, né, uma referência que fará com que ele construa crenças poderosas. Muitas vezes essa construção vão ser de crenças fixas ou de crenças negativas. O que são as crenças fixas? As crenças fixas são aquelas crenças que nós não temos vontade de mudar, porque nós acreditamos que aquilo é certo, mesmo que aquilo não esteja dando certo. Mas a gente acredita que aquela crença realmente é uma crença boa, mas a gente não observa que aquilo não deu certo às vezes para os nossos pais, né? Então a gente acaba seguindo o mesmo padrão. É por isso que a gente está sempre falando no autoconhecimento que os padrões eles vão se repetindo, porque aquilo que os nossos pais passam para nós desde o momento que nós nascemos, nós vamos acreditar como verdade e eles com certeza reforçarão ainda mais essa verdade durante a nossa infância e depois durante a nossa adolescência, e assim nós vamos seguir fazendo as mesmas coisas que eles faziam, embora tudo isso ocorra de maneira inconsciente.
nem sempre consciente. Ela se torna consciente quando nós nos autoconhecemos. Então aquilo se torna consciente e eu começo então a melhorar um padrão que era do meu pai, da minha mãe. E a evolução, ela tem exatamente esta responsabilidade, a responsabilidade de que eu faça evoluir o clã da minha família, de que eu faça evoluir tudo aquilo que eu estou aprendendo de primeira mão com os meus pais, porque as crenças, além de serem construídas pelos meus pais, elas serão também construídas pela religião que os meus pais frequentam e que eles me levaram a frequentar. Então eu começo também a acreditar naquela crença que eles escolheram para mim ainda tão pequeno, né? Tão pequena. Então, veja bem, saímos do âmbito da família e fomos para o âmbito de uma crença, de uma religião. E depois desta crença, nós vamos para a escola, porque normalmente hoje a criança vai muito mais cedo para a escola. Então ela começa a entrar em contato com crenças de pessoas que trabalham naquela escola desde muito pequena. Se a criança vai à escola por volta dos 2 aninhos ou até de meses, né? Porque as crianças hoje, quando a mãe termina a licença maternidade, elas já vão para a escola. Neste momento, essas crianças já começam também a terem contato com as crenças que são dos seus professores, né? Porque cada professor que está em uma escola veio de um clã familiar e este clã tem uma crença, né? E um clã familiar tem sempre uma crença diferente do outro clã familiar. Então, nós precisamos ter a consciência de que cada família vê, sente e acredita de uma forma. Então isso vai se mesclando, isso vai se misturando e nós vamos tendo crenças então da família, da igreja, crenças da escola e depois também as crenças dos nossos amiguinhos e conforme vamos crescendo dos nossos colegas e depois vamos ao trabalho da empresa. Então tudo tem uma crença, tanto que hoje, se você observar nas empresas, as empresas elas fazem um painel onde elas colocam suas crenças e seus valores, porque aquela empresa acredita daquela forma e ela deseja que cada pessoa que adentre a ela para fazer um trabalho também acredite daquela forma. Então veja bem, nós estamos rodeados, né, de crenças o tempo todo, desde que nós nascemos, nós vamos sempre desenvolvendo crenças de todos os locais que nós convivemos, de todas as pessoas das quais nós temos contato. Então é muito importante que a gente tenha a consciência de que as nossas crenças têm um poder muito grande sobre nós, né? E como as crenças, elas são crenças diversas, nós acabamos tendo então o nosso ego que vai sendo assediado pelas coisas que nós acreditamos, que vai sendo assediado pelas nossas crenças, porque é tudo aquilo que eu acredito que o ego vai se tomar posse, que ele vai começar a fazer um trabalho. Então, se eu tenho
uma crença que ela é positiva, é lógico que mesmo assim o meu ego ele vai entrar em contato com essa crença positiva e ele vai tentar de alguma forma me tornar um ser arrogante, um ser que acredita que só ele tem o conhecimento em suas mãos, que só ele faz bem. Então, veja bem que até as crenças positivas nos colocam em um certo ponto de perigo. Se nós não tivermos a consciência, se nós não tivermos a clareza do que o ego pode fazer conosco. Então é muito importante a gente entender que o nosso ego, ele sempre se apega àquilo que nós acreditamos e ele toma posse e ele tem domínio sobre aquilo que nós acreditamos, porque ele sabe remanejar tudo aquilo que nós acreditamos. Ele é como aquela criança que faz a primeira birra e é atendida, faz a segunda birra e é atendida. Então ela começa a perceber que a partir dali ela tem domínio com os seus pais. E se ela tem esse domínio, então ela entende que quem manda ali é ela. Assim é o nosso ego quando ele vai se apegando a cada uma das nossas crenças. E o ego, ele é silencioso, ele é calmo, ele tem paciência de repetir sempre aquela fórmula de conseguir vencer e dominar o nosso pensamento, dominar as nossas ações. Gente, veja bem, eu estou falando de crenças positivas. As crenças positivas também são perigosas. Por isso que eu preciso ter consciência da minha positividade, para que não haja arrogância, para que não haja aquela coisa de se achar, achar que sabe tudo. Olha só, quem acha que sabe tudo é o ego. Nós, quando temos a leveza de estarmos conectados com a nossa essência, por mais que nós aprendamos, por mais que nós pesquisemos, estudamos, a gente vai querer sempre estudar mais, sempre aprender mais, porque essa é a grande função da evolução, é a grande função do autoconhecimento, é despertar em mim o desejo e a simplicidade de coração de seguir um caminho onde eu cada dia aprendo algo novo, onde cada dia eu aprendo algo diferente. Então, eu tenho uma crença que é uma crença positiva, mas eu tenho humildade, eu busco conhecimento, eu busco desenvolvimento, eu busco sempre conhecer mais, porque eu sei que aquilo que eu conheço ainda é pouco diante de todas as informações que hoje eu posso me abastecer. Então eu sempre busco mais e mais e mais com simplicidade. Pode ver que o cientista normalmente ele é muito simples. O cientista normalmente ele não se incomoda qual é a cor da roupa que ele está colocando, qual é a cor do sapato que ele está usando, como que está o cabelo dele. Normalmente ele está concentrado, ele está colocando toda a energia na pesquisa dele.
Então ele tem muita simplicidade. Ele sabe que ele sabe muito, mas ele sabe também que ele ainda tem muito a pesquisar, que ele precisa oferecer coisas melhores para a humanidade. E então ele vai fundo e ele não está preocupado em dizer que ele é o melhor. Normalmente um cientista, quando ganha um prêmio, um cientista que tem crenças poderosas, né? Ele normalmente se sente assim, puxa, será que eu mereço mesmo esse prêmio? Nossa, eu conquistei esse prêmio. Por quê? Porque ele sabe que ele tem que aprender mais sempre, tá? Então, uma crença poderosa, uma crença positiva também tem que ser cuidada para que o ego não se aposse dela e controle a pessoa, distanciando ela de viver essa verdade, essa simplicidade, esta vontade de conhecer mais e se sentir menos, porque sabe que ainda tem muita coisa para aprender. Agora vocês imaginem o que faz um ego apegado a uma crença fixa. Esse ego apegado a uma crença fixa, ele coloca a pessoa exatamente ali que eu sempre digo, na rotatória. Ela olha para ela e ela diz: eu sou ótima assim. Eu não quero fazer nenhuma mudança em mim. Por que que eu tenho que mudar alguma coisa em mim? Eu sempre brinco dizendo que essas pessoas são as Gabrielas. Por que que elas são as Gabrielas? Porque tem aquela musiquinha daquela novelinha antiga, né, que dizia: eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou assim e eu vou morrer assim. O ego, ele se apega demais quando a pessoa tem crenças fixas, porque ali ele sabe que vai fazer daquela pessoa o que ele quiser. Então ele pega aquela pessoa e ele vai levando ela passo a passo, para bem longe da sua essência, para cada vez mais ela se torne rígida, inflexível e consiga ser apenas aquilo que ela é. É por isso que existe tantas diferenças sociais, porque veja bem, tem pessoas que têm crenças que são positivas, têm simplicidade e buscam crescimento. E tem pessoas que têm uma mentalidade fixa, que têm crenças fixas e que não quer mudar por nada. Mas essa pessoa, ela está sempre buscando ajuda, ela está sempre reclamando da vida, ela está sempre insatisfeita, ela está sempre se sentindo vítima do mundo, ela culpa a cidade dela por não estar crescendo, ela culpa o governo, ela culpa a presidência, mas ela não faz nada para sair daquele plano fixo. Ela não pesquisa, ela não estuda, ela não busca um curso, porque ela acredita que ela não pode, que ela não consegue. Tudo crença limitante. Além de ter as crenças fixas, a pessoa ainda fica movida por crenças limitantes, crenças que colocam ela exatamente para que o ego possa se apossar e reclamar muito, reclamar, chorar, se sentir vítima, né? Culpados, quando o ego toma conta, uma crença fixa, ela nunca é culpado, ela aponta sempre o dedo e culpa o outro por tudo que acontece na vida dela, infelizmente, mas ela não consegue olhar para ela e fazer esse trajeto de volta, porque, gente, é muito difícil
trabalhar o ego sem autoconhecimento. É muito difícil dominar o ego depois que ele distanciou-se e levou você para um outro lado, para um lado que é infelizmente um lado muito negativo. Então, veja bem, é muito importante que você observe quais são as suas crenças, porque aqui hoje nós vamos falar de mais algumas crenças e o ego, ele é realmente um ser apaixonado por crenças, porque ele sabe que é aquilo que a gente acredita. Então, não vão pensar que o ego é alguma coisa do mal, é malévolo, não é nada disso. O ego faz parte da nossa dualidade, mas ele é uma ilusão. Ele é uma parte nossa que sobrevive do nosso nascimento até a hora da nossa morte. E quando chega essa hora, ele desaparece. Por que ele desaparece? Porque fica só a nossa essência, fica só aquilo que foi criado pelo poder divino. O ego é algo para que nós aprendamos a olhar para a verdade, porque o ego, ele é uma ilusão. Quantas pessoas que a gente conhece que foram passo a passo se afastando e hoje estão vivendo um ciclo somente de ilusão. Mas é possível através do autoconhecimento, do esforço, do treino, hoje, amanhã e depois, de você voltar e entrar em contato com a sua essência. Então, nós falamos das crenças fixas, né? E falamos também da crença que é a crença limitante, e é a crença também poderosa. Nós falamos dessas três crenças. E agora eu vou falar um pouquinho para você sobre a crença de desenvolvimento, porque é essa crença que vai fazer com que o nosso ego vá aos poucos murchando, vá aos poucos se apagando, vá aos poucos trazendo o nosso ser de volta para a nossa fonte, né? A nossa fonte co-criadora de todas as coisas da nossa vida. O ego, ele realmente se apega às crenças, mas quando eu conheço as minhas crenças, ele vai passo a passo me entregando de volta para que eu volte para casa, para que eu volte para aquilo que realmente é verdadeiro, para que eu volte para a minha vida ideal, né? E essa vida ideal é uma vida de desenvolvimento. Então, quando eu tenho crenças de desenvolvimento, eu começo a desapegar o ego de tudo aquilo que vai me conduzir para um distanciamento e começo a olhar para ele com mais carinho, com mais respeito, com mais reconhecimento. É muito importante que a gente tenha esta consciência de que o autoconhecimento é transformador, tá? Porque veja bem, a partir do momento que eu começo a me autoconhecer, eu começo a olhar para mim e admitir todas as crenças que eu tenho. Hoje mesmo, com um cliente, o cliente disse: eu estou reconhecendo aquilo que não é bom em mim. Então, no momento em que eu reconheço verdadeiramente aquilo que não é bom em mim, é neste momento que eu começo a melhorar as minhas crenças e que eu começo a
desapegar o ego delas. Mas é muito difícil isso acontecer sem autoconhecimento, porque eu vou sempre ter a crença de que tudo aquilo que eu faço é legal, que eu sou uma pessoa, sabe? E sou aquilo. Muitas vezes a gente não quer mudar algo que a gente faz. E isso é normal, porque eu também já passei por essa fase de ter coisas que eu não queria mudar em mim, mas que depois eu descobri, através do autoconhecimento, que se eu mudasse aquilo em mim, a minha vida transformaria, a minha vida mudaria. Então, é necessário que eu tenha essa consciência de mudar, essa consciência de transformar, essa consciência de buscar uma nova versão. Porque todas as vezes que eu alimento o meu ego para que ele continue apegado às minhas crenças, eu tenho que ter consciência de que eu estou dando a ele aquilo que eu sou. E depois de entregar a ele aquilo que eu sou, ele vai trazer para mim uma resposta positiva, negativa ou fixa, ou vai simplesmente com o meu desenvolvimento, com a minha crença de desenvolvimento, começar a evoluir, tá? Mas eu preciso aceitar que nem toda ameaça é uma humilhação. Eu preciso aceitar que as minhas crenças, ela é uma estrutura, tá? Que está conectada a tudo que eu sou. Está conectada aos meus pensamentos, às minhas emoções e aos meus sentimentos. Então, eu sou esse todo. Eu preciso aprender a olhar para esses sentimentos, para essas emoções e para esses sentimentos, para que eu possa reconhecer que eu sou aquilo que eu sou, tá? Porque veja bem, o ego, ele afasta a minha pessoa do ego ideal, que é a minha essência. E por que que ele vai conseguindo fazer toda essa manobra? Ele consegue fazer essa manobra porque eu acho que regras não se aplicam a mim, que eu posso fazer o que eu quero, que a minha capacidade não distingue o que é ficção daquilo que realmente é verdadeiro. Eu quero estar sempre no primeiro lugar. Eu quero sempre estar em destaque. Eu quero sempre estar na liderança. Porque se eu não estiver ocupando esses espaços, eu vou sempre estar um serzinho insuportável. Então é necessário que eu comece a reconhecer em mim aquilo que realmente eu sou. É muito necessário que isso realmente aconteça. A gente poderia fazer aqui uma lista enorme de coisas que me fazem manter o ego apegado às minhas crenças. Mas para que cada um de nós reconheça isso, tem que começar a se observar, tem que começar a ter vontade de se autoconhecer, de entrar em contato consigo mesmo.
de fazer autoconhecimento. Então, vamos cuidar das nossas emoções, vamos cuidar dos nossos pensamentos, para que possamos assim cuidar do nosso ego. E aos poucos conseguir que o nosso ego desapegue das nossas crenças, para que nós tenhamos realmente crenças de desenvolvimento. É muito importante.